Boa noite a todos. Hoje o nosso irmão Fabiano vai falar sobre a parábola do Lázaro e o rico. E vamos começar com a singela oração, né? Desejando ao nosso companheiro que ele esteja bastante intuído, que todos nós, nesse momento, unidos em coração, ainda que virtualmente, possamos absorver as reflexões propostas e possamos estar não só nesses dias de Natal, mas como em todo ano que logo chega, unidos pelos ideais do Evangelho, abrindo os nossos corações para reflexões, intuições positivas e que possamos estar todos unidos, não só nesses momentos de lembrança do nascimento do Cristo, mas em todos os momentos, unidos na paz e no amor e na fraternidade. Faz de nós, Senhor, instrumentos do vosso amor, hoje e sempre, que assim seja. Com a palavra, o nosso irmão Fabiano. Boa noite a todos, bom finzinho de Natal. Eu agradeço a presença virtual de todos. Nessa palestra, eu pretendo falar um pouco sobre a parábola de Lázaro e o rico, também chamada de parábola do mal rico. Vou fazer uma interpretação, depois trecho por trecho. Mas antes eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é parábola, como ela pode ser definida. Então, parábola é uma narração alegórica que encerra uma doutrina moral. É uma história simbólica comparativa sobre a qual subjaz, está por trás, uma verdade importante e que conclui por um preceito moral uma regra de conduta a ser seguida num caso determinado. Jesus usava figuras das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, pelo método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Quais eram essas ocorrências cotidianas, essas figuras que se repetem em muitas parábolas dele? Eram os trabalhadores, agricultores, casamento, figueira, que aparece várias vezes, figueira, mordomo, credor, filhos, grão de mostarda, fermento, noivas, que é a parábola das virgens. Mais para frente eu pretendo fazer uma palestra sobre a parábola das 10 virgens. As pérolas, pães, peixes, rede, isso sempre aparece bastante. Então, o fato de falar por parábolas apresenta algumas vantagens. Quais seriam? Que ela causa interesse e impressiona mais e melhor aos ouvintes por ser uma história e facilita a compreensão de assuntos transcendentes. Jesus sabia que a maioria das pessoas o procurava para ver fenômenos e receber curas, mas não se interessava pela mensagem espiritual. Falando por parábolas, as pessoas tinham de ouvir com atenção e pensar a respeito para captar o sentido da mensagem e fixá-la na memória. Quem tivesse condições para isso aprendia e se enriquecia espiritualmente. Né? Essa era uma vantagem. Uma outra é que é mais fácil de reter e transmitir porque o enredo da história auxilia a associação de ideias, ajuda a fixar o ensino oral. Eu mesmo, por exemplo, tenho histórias que meu pai contava quando eu era criança, até hoje eu me lembro com todos os detalhes que marcaram muito. Então, a pessoa ouvindo a parábola, é melhor para ele fixar e às vezes não esquecia mais. Né? Tem uma outra vantagem, é que ela, com a parábola, ele permite dizer verdades que de outro modo não seriam escutadas nem toleradas, principalmente por pessoas de autoridade, porque é simbólico e o próprio ouvinte é que tira dela uma conclusão. Falando em parábolas, Jesus podia também falar as mais duras verdades, que ele falou muitas, né? Sem se expor aos adversários que o queriam apanhar em falta. Isso é uma coisa curiosa sobre as parábolas. As parábolas não sofreram as alterações com que a ignorância ou a má-fé de tradutores, copiadores e divulgadores prejudicou o registro de alguns ensinos de Jesus. Nelas, a doutrina do Cristo permanece viva e pura. Porque a gente sabe que com os evangelhos eles sofreram muitas interpolações, adulterações,
teve supressão de coisas que não estavam interessando a determinada religião, eles tiraram. No Evangelho aconteceu muito isso. Com as parábolas, não. Então, eu indico para você 2 livros sobre esse assunto, falando sobre as adulterações dos evangelhos, que é o Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, e o Cristianismo, a Mensagem Esquecida, de Hermínio Corrêa Miranda. São excelentes esses 2. Então é preciso tentar entender o significado moral da parábola, o que está por trás, né? O que subjaz a ela, o que está subjacente. É preciso entender o significado moral, espiritual da parábola, senão ela não passa de uma simples história com conteúdo banal. Jesus mesmo disse: a letra mata, o espírito vivifica. Vinícius, um escritor que é o pseudônimo de Pedro de Camargo, que foi escritor e professor, não é o Vinícius de Moraes, não. Ele compara a parábola e faz uma comparação muito interessante com um fruto do qual é preciso retirar a casca para saborearmos e nos alimentarmos com o sumo ou a polpa. Isso está num livro do Vinícius chamado Em Torno do Mestre. Achei muito interessante essa metáfora que ele faz, né? Os discípulos entendiam sempre as parábolas? Às vezes, não. Então, Jesus explicava em particular para eles. Isso aconteceu, por exemplo, com a parábola do semeador, que foi a primeira que ele contou, eles já não entenderam. Mas eles se esforçavam sempre assim, para entender todas as parábolas, porque eles queriam dar continuidade à pregação do Evangelho no mundo, né? Não podemos esquecer que a parábola é para sempre. Ela não é datada em uma certa época, ela é universal. Ela está adaptada a todas as circunstâncias análogas em todos os tempos. E como surgiram os nomes das parábolas? Jesus não dava nomes à parábola, o povo que dava. Ele não falava, por exemplo, eu vou contar para vocês a parábola do semeador. Não era assim que funcionava. Então, e às vezes as parábolas têm 2 nomes que o povo dava. Por exemplo, essa que eu vou comentar com vocês hoje, tem o nome de Lázaro e o rico ou o mau rico. Então os copiadores acabavam colocando esses mesmos títulos que o povo já havia consagrado, aproveitavam aqueles títulos. As primeiras parábolas de Jesus foram proferidas no mesmo dia e à beira do Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, e tem outro nome, que atualmente ele é mais conhecido por esse outro nome. Se fosse presencial, eu ia dar um prêmio para quem soubesse, né? É Tiberíades, atualmente é Tiberíades. Então, eu vou falar para vocês quais foram essas 8 primeiras parábolas que ele contou tudo no mesmo dia, que é o tesouro escondido, da pérola, grão de mostarda, do fermento, da semente, do semeador, que foi a primeira, né? Do trigo e do joio, e da rede. Todas essas parábolas elas dão as noções iniciais sobre a natureza do reino dos céus, sobre a vida espiritual. Então, diferentes parábolas podem ver que ele tem uma mesma temática, uma mesma mensagem. Interessante que no Velho Testamento nós também encontramos parábolas, que já era um costume do povo oriental se expressar através de parábolas. Mas quando fala parábola, logo a gente pensa na de Jesus. Fica mais fixado assim com essa. Vou falar uns títulos de algumas que eram do Velho Testamento, para vocês verem. Tem umas que o próprio título já explica toda a parábola. Um título grande, assim. Por exemplo, árvores escolhendo um rei, da ovelhinha, da viúva da qual um dos filhos matou o outro, soldado que deixou escapar o prisioneiro. Olha essa outra, que título enorme, já contando toda a parábola. É do cardo do Líbano, que pediu ao cedro lhe desse a filha em casamento a seu filho. E tem umas parábolas de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que são das 2 águias, leõezinhos e sua mãe, o Ola e o Oliba, e da marmita ao fogo. E quantas são as parábolas de Jesus? Se fosse presencial também poderia dar um prêmio, um doce para quem acertasse, né? Agora não tem mais jeito. Então foram 63, segundo um livro que o próprio título já fala, 63 parábolas do Divino Mestre Jesus, de Rizaldo da Camino. Então ele diz que são 63. Eu vou falar um pouquinho para vocês qual é a mensagem de Jesus
em algumas parábolas. Não vou falar das 63, não, só algumas, pra vocês verem qual é a mensagem, o que está por trás de certas parábolas. Como Jesus é nosso verdadeiro guia espiritual. Isso está na parábola do bom pastor. A salvação está na opção pelo bem, pelo cumprimento do dever, da porta estreita. Deus quer a recuperação dos pecadores e da ovelha perdida, que também é conhecida como ovelha desgarrada, e da dracma perdida, do filho pródigo. O filho pródigo, a gente, resumindo numa palavra, é o perdão. Do credor incompassivo e também do filho pródigo, que aparece nessa. E os pecados são compensados por muito amar. Aparece nos dois devedores de um credor. E a proposta de fundamentar nossa vida no que é duradouro. Isso está na A Casa sobre a Rocha, ela é bem curtinha. Jesus fala para edificar a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Ajudemos a quem necessita, a importância da caridade está no bom samaritano. A importância da oração, nossa atitude ao orar, é do amigo importuno, do juiz iníquo e a viúva insistente, e do fariseu e o publicano. O apego às riquezas ou o mau uso delas, referência às categorias de provações, que é a prova da riqueza e da pobreza, está nessa que eu vou comentar daqui a pouco, que é do rico e Lázaro, também chamada de parábola do mau rico. E também sobre esse tema está no rico louco ou avarento tolo. E o chamado para a seara espiritual, das bodas, veste nupcial, da grande ceia, sobre os dois filhos. Ora, sobre o fim dos tempos e a necessidade de vigilância, isso nós vamos encontrar na parábola do grande julgamento das 10 virgens, que é uma que mais para frente eu pretendo preparar uma palestra sobre esse tema. Da figueira, eu procurei no dicionário se existe o verbo parabolar em parábolas. Não existe. Existe parabolista, a pessoa que se expressa através de parábolas, que escreve, eu gosto de sempre falar através de parábolas. Eu resolvi procurar porque, lembrando do meu genro, que ele gosta de inventar palavras, né? O meu genro é o Edson, mais conhecido por Zé Cabelo. Tem o apelido de Zé Cabelo, mas não tem um fio de cabelo na cabeça, mas o apelido continua, né? Então, Zé, aquele abraço. Então, não existe o verbo parabolar, não. Então, eu vou falar para vocês sobre a parábola do Lázaro e do rico. Aliás, é a única parábola onde o personagem tem um nome, que é o Lázaro. Depois eu vou comentar trecho por trecho. E vou ler para vocês. Então, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se algum dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles.
quando mesmo alguns dos mortos ressuscitasse. Vou fazer uma interpretação trecho por trecho. Pobre chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, os cães vinham lamber suas chagas. Será que ele era um leproso, um ranceniano? Pode ser, mas nós não podemos assegurar isso, né? As chagas poderiam ter outra origem. O interessante é que o nome Lázaro é um nome que era comum na época, naquele povo, e dessa passagem que veio o costume de chamar os rancenianos de Lázaro ou Lazarento. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que seria esse seio de Abraão? Que Abraão foi o patriarca do povo israelita. Dizer que alguém foi para o seio de Abraão significava que estaria bem colocado na vida espiritual, teria ido para um lugar feliz, um plano superior. Então Lázaro sofreu na terra com dor, mas ele cria num Deus supremo que lhe concedera aquela existência de expiação e de provas para que reparasse os males de suas vidas passadas. O rico foi para o inferno. Inferno, que seria isso? Para um lugar de sofrimento no plano espiritual. Por ser rico? Não. A riqueza em si não pode ser motivo de condenação. O que o condenou é que não fez bom uso da riqueza, não sentiu a dor do pobre, seu semelhante necessitado. A palavra inferno deriva do latim inferus, que quer dizer lugar inferior. Então não existe um lugar no espaço de sofrimento eterno para os que foram maus, como querem alguns. No além há lugares bons e maus, onde espíritos benévolos se agrupam e formam um lugar bom e onde os espíritos maus se juntam e eles produzem ambientes de inferioridades e sofrimentos. Então, esses últimos não são lugares eternamente inferiores, pois se modificarão para melhor à medida que os espíritos que os habitam tomarem disposições de renovação. Então não existe sofrimento eterno, suplício eterno. Isso, veja o que o Kardec fala sobre o termo eterno no Livro dos Espíritos. A palavra eterna é frequentemente empregada na linguagem vulgar como figura para designar uma coisa de longa duração, da qual não se prevê o termo, o fim, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter um fim, e de outra parte que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento natural do eixo ou por um cataclisma. A palavra eterno não quer dizer, pois dizer perpétua até o infinito. Quando sofremos uma longa moléstia, nós dizemos que nosso mal é eterno. Ainda finaliza o Kardec assim: a teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada figuradamente e deve ser entendida como fogo moral. Às vezes a gente fala assim, eu trabalhei em determinado emprego, foi uma eternidade o meu trabalho naquele emprego. Então, nesse sentido, né? Uma duração longa. Né? E o pedido do rico? O rico falou assim: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Percebemos que, em meio aos tormentos, o rico tinha condições de perceber a diferença da situação de Lázaro e a sua. Ele estava mandar Lázaro para molhar a ponta do dedo, para refrescar a língua. Sofro horrível tormento nestas chamas. E então nós podemos entender como um sofrimento moral. Essa sede dele, sede de consolação, sede de misericórdia. Como espírito, ele não sentiria necessidade de água material. Né? E não se trata de fogo, como na terra. Simboliza o sofrimento moral, que para o espírito dói, tanto comparativamente, quanto o queimar pelo fogo neste mundo. Eis a resposta de Abraão. Lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. O rico e Lázaro haviam passado por provas. O rico pela prova da riqueza e falhara, utilizando-a somente para seu gozo, sem ajudar o próximo. Lázaro soubera sofrer sem se revoltar e exercitar a humildade e a paciência, cada um segundo suas obras. Então, Abraão ainda falou assim:
existe para sempre, ou para sempre, um abismo entre nós. Os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Então, esse para sempre aqui é por um longo tempo, não eternamente, sem fim. É aquilo que eu falei agora há pouco. Então, a menção do abismo na parábola traduz a diferença de fluidos e vibrações entre um ambiente espiritual e outro. Os pensamentos e sentimentos dos habitantes de cada plano formam uma barreira vibratória que impede o acesso aos que não condizem com os mesmos pensamentos e sentimentos. Essa barreira deixará de existir para os que renovarem seus pensamentos e sentimentos, modificando-os para melhor. Então não é uma barreira eterna, essa barreira que ele fala, no sentido sem fim. Então são os fluidos e vibrações dos ambientes espirituais. Então, havendo triunfado em sua aprovação, Lázaro alcançara um estado de paz interior que o mal rico não poderia experimentar. E este, em razão de seu fracasso, sentia-se angustiado e abrasado de remorso, coisas que o outro, logicamente, não poderia sentir, pois os estados de consciência são pessoais e impermutáveis. Muitos espíritos inferiores eles não conseguem enxergar os espíritos superiores, se aproximarem. Tem muita luz, acaba ofuscando. Então, qual foi o pedido do rico? Ele fala assim: mande Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Então, o rico não era de todo mal, então ele tinha um amor da família, ele não queria que os irmãos sofressem como ele, passasse pelo que ele estava passando, porque os irmãos eram do mesmo tipo dele, né? Egoístas, não pensavam em ninguém, e ele não queria que os irmãos sofressem também. Olha a resposta de Abraão. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Moisés e os profetas eram os líderes espirituais daquele povo e época. Todos os povos têm em suas religiões informações sobre a vida espiritual e as leis de Deus. Esse conhecimento básico não falta à humanidade de qualquer tempo e lugar. Sempre há visitas de missionários aqui na Terra, trazendo boas mensagens, fazendo revelações ou reforçando as mensagens já trazidas. Aí o rico falou assim: se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Penitência é arrependimento, reparar o erro. Eu vi no dicionário Aurélio, ele dá essa definição: é arrependimento e a reparação. A resposta do Abraão foi assim: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscitasse. Então, se a pessoa não se interessa pelo que é espiritual, não presta atenção nem mesmo em mensagem do além, só cuida da vida material, dos gozos e riquezas. Então, a resposta de Abraão mostra que ninguém precisa de orientação particular para nortear sua conduta, quando já tenha conhecimento dos códigos morais vigentes. Por que aqui aparece o termo ressuscitar? Porque ressuscitar pode ser entendido assim, que eles entendiam na época assim, era a aparição do espírito. Ressurreição era a aparição dos espíritos. Por isso que aparece esse termo na parábola. Né? Mesmo se algum ressuscitar, não vão acreditar nele. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, esse capítulo fala sobre a prova da riqueza e da pobreza. E eles reproduzem também essa parábola do mal rico, e tem mensagens de vários espíritos sobre esse assunto. E aí eu separei algumas que eu achei bem interessantes. Uma que é a mensagem do espírito Cheverus. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dado o teu supérfluo, faze melhor dado o teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria, espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução, espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Vou repetir esse trechinho para vocês verem que bonita que é essa mensagem.
Então ele fala, dá com sabedoria, espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Você vê que conselho excelente que ele deu, não? Eis uma outra mensagem desse mesmo capítulo, que eu gostei muito também, que é do espírito Lacordaire. Vou ler só um trechinho. Ele falou, o desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si. Pensai que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar destes últimos. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente, e aquele que a eles não se prende é como o adulto, que vê as coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Deus dá a fortuna para geri-la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão. Missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando com sabedoria. Sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. E eu gostei também de 2 livros do Emmanuel, onde ele comenta essa parábola. Um livro chama Dinheiro. Olha um trechinho, ele faz um comentário muito bonito sobre essa parábola do Lázaro e o rico. E fala assim, não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é por vezes simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a divina luz. Temos conosco os usurários da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria que cerram a porta aos tristes, isolando-se nos oásis de prazer, os felizes da fé que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado, os filhos da mocidade que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre que olvidam os peregrinos do mundo sem carinho e sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem escabrosos débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Eu vejo como Emmanuel estende o conceito de riqueza. Veja esse último trechinho. Todos esses ricos da experiência comum contraem escabrosos débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Então, ele estende bastante essa noção de rico, de riqueza. Não é só uma referência a dinheiro. Ele fala em abastados da saúde, da alegria, etc. Faz referência àqueles que desprezam ou não enxergam o outro. E tem um outro livro de Emmanuel que ele também comenta essa parábola, que é uma parábola muito rica em ensinamentos, essa do rico. Muito rica. O livro chama Escrínio de Luz, até procurei no dicionário o que é escrínio. É um porta-joias, uma caixa de joias. Olha o que ele fala. Não se ergueu Lázaro ao paraíso porque fosse pobre, nem desceu o rico aos abismos da sombra porque houvesse granjeado a fortuna entre os homens. O primeiro elevou-se à glória de Abraão pela humildade com que se portou na provação recebida. Então, humildade com que se portou na provação recebida. Arrojou-se o segundo ao seio atormentado das trevas pela displicência com que usufruiu a posição e o dinheiro que o mundo lhe oferecia. Enquanto o rico se trajava de linho e púrpura, exibia Lázaro as chagas que lhe cobriam a carne. Enquanto o afortunado companheiro se banqueteava feliz, sem lembrar-se do irmão desditoso que lhe visitava a porta, conformava-se Lázaro, sofredor,
com o espinheiro de angústia que as circunstâncias lhe impunham a sensibilidade, incapaz de amaldiçoar o vizinho gozador, indiferente e surdo aos seus rogos. O problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de simples atitude, induzindo-nos a meditar nas oportunidades de progresso e sublimação que o Senhor nos confere, para que o tempo amanhã não nos encontre categorizados à condição de réus de nós mesmos. Vou ler para vocês um trechinho super interessante do livro de Terezinha Oliveira, chamado Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. Então, as situações de riqueza ou pobreza ensejam diferentes condições de vida, servindo para nos testarem moralmente. Às vezes são uma prova pedida por nós, mas também pode ser resgate de dívidas anteriores. A riqueza é para o espírito uma prova muito arriscada e perigosa, por ser o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Não raro, o rico se torna orgulhoso, avaro, desviando-se moralmente e permanecendo indiferente à necessidade ou sofrimento do próximo. Utilizemos com sabedoria os valores espirituais e materiais que Deus já nos tenha confiado, e com dedicação e fidelidade, procuremos multiplicar esses talentos em benefício de todos, a fim de sermos ricos para com Deus. Então vejam o conselho bom que ela dá. Eu vou ler de novo esse último trechinho. Utilizemos com sabedoria os valores espirituais e materiais que Deus já nos tenha confiado, e com dedicação e fidelidade, procuremos multiplicar esses talentos em benefício de todos, a fim de sermos ricos para com Deus. Eu vou ler para vocês a conclusão pessoal que eu fiz dessa parábola. Que mensagem Jesus quis transmitir com esta parábola? Então, ela é uma referência a provações, prova da riqueza e da pobreza, e também uma proclamação da lei da caridade, de como é importante sermos caridosos. E mostra os perigos de uma vida de luxo, egoísta, em outras palavras, sem proveito. Mostra que a vida no além é uma consequência justa da nossa existência terrena, aqui da vida do aquém. No plano espiritual, não havia mais para o rico manjares, licores, vida regalada com boas vestes, uma vida magnífica. Essa parábola consola quem está sofrendo, pois ensina que há um motivo para a provação, e se soubermos suportar com resignação, o resultado será compensador. E aos que estão bem materialmente, o mestre alerta para não pensar somente em gozar a vida, mas lembrar de ajudar os que sofrem, ter empatia, compaixão. E isso podem fazer não só minorando-lhes com seus recursos os padecimentos deles, mas promovendo para eles condições de progredirem na vida social. É importante transformarmos a esmola em salário. Antigamente, na década de 70, havia uma propaganda na televisão, propaganda do governo, e apresentava uma frase assim, que a gente não deve só dar o peixe, mas ensinar a pessoa a pescar. E eu achava que eles tivessem bolado na época a frase, pois com o tempo descobri que esse é um provérbio chinês já muito antigo. Em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. E na propaganda havia até uma musiquinha bem bonitinha, que até a minha esposa Sandra sabe de cor. Eu poderia pedir para ela cantar agora, mas eu sei que ela não vai topar, não. Formaria uma dupla junto com a Sandra e a Alessandro. Às vezes não vão querer de jeito nenhum. Então, Sandra e Alessandro, então um abraço para vocês. Então nós devemos sempre tentar transformar a esmola em salário, seria o ideal. Essa parábola de Jesus mostra que as penas ou recompensas futuras são consequentes aos feitos de cada um e não são baseadas em questões de fé. Para finalizar, diria que essa parábola também apresenta algo bem interessante. Mostra que as comunicações de além-túmulo são possíveis. Muitos religiosos afirmam que não. Se não fosse possível, o rico teria feito aquele pedido final a Abraão para Lázaro ir conversar com os irmãos dele, aqueles 5 irmãos do mesmo tipo dele. Não teria feito isso. Então a comunicação de além-túmulo é uma crença universal desde aqueles tempos, conquanto pudesse haver, como ainda hoje usar, incrédulos sistemáticos que os neguem. Vocês podem reparar no Moisés, que numa certa época ele proibiu o contato com o plano espiritual, as comunicações. Então, se não existisse, se não fosse possível, ele não proibiria, né? Uma coisa lógica. Como é que ele vai proibir algo que não existe?
Então é possível sim essa comunicação. Então, resumidamente, essa parábola do mal rico é uma alusão às provas da riqueza e pobreza e também à importância da caridade. O pobre e o rico são duas figuras antagônicas. Lázaro representa os que sofrem com resignação e paciência, que buscam as coisas de Deus, e o rico é aquele que faz mau uso da sua fortuna. Ele é uma pessoa sensual, egoísta, que só enxerga a si mesmo, não há nele a menor empatia, o mínimo sentimento de compaixão. A parábola mostra as consequências dessas atitudes, apresenta as boas consequências para os Lázaros, isto é, aqueles que não se revoltam, que creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. E também as consequências para aqueles que não fazem bom uso da riqueza que lhes foi confiada. Então, eu pensei nessa parábola, nessa época do ano, época de festa, de Natal, muita gente acaba agindo como o rico da parábola, só pensa em comer e beber bastante, tem tudo a ver com essa época. Então, essa palestra eu consultei alguns livros. Dessa vez eu vi que tinha alguns vídeos na internet, mas acabei não assistindo não, resolvi ficar só em livros mesmo. Então os livros foram o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então eles reproduziram essa parábola do mal rico ali. Então eu consultei o Livro dos Espíritos, 2 livros de Terezinha Oliveira, que é a Eterna Mensagem, Revelações Espirituais ao longo dos tempos. E as parábolas que Jesus contou e valem para sempre. Tem o livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karbar Schutter, e as Parábolas Maravilhosas de Jesus, de Paulo Alves Godoy, e 2 do Emmanuel, que é o Dinheiro e Escrínio de Luz, e o livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. Por fim, eu consultei também o Novo Dicionário da Bíblia, de John Davis. Então, meus amigos, aproveitem esses dias de festa para ler esses livros que indiquei, também as parábolas de Jesus, né? Boa noite a todos, bom finzinho de Natal, bom ano para todos. Eu agradeço a presença virtual de todos. No ano que vem, se Deus quiser, estaremos de volta.